Olá, boa tarde, meninas. Mais uma vez aqui na Tarde Entre Elas. Estou muito feliz pelo convite de novo, né? E que essa tarde seja uma tarde gostosa, de muito aprendizado, entendendo aquilo que Deus quer da gente, não é verdade? Nós vamos fazer uma oração agora e depois a gente vai passar por um minutinho de louvor, certo? Então vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, nós queremos agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui falando em Teu nome, de aprender um pouquinho daquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai. Que essa tarde, ó Pai, seja um recomeço em nossas vidas, ó Deus. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que nós possamos aprender, ó Deus, estar sempre ligados contigo e entender que precisamos do Senhor para tudo, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora ele vai cantar uns louvores para nós. Boa tarde, a paz do Senhor. Convido você a adorar ao Senhor comigo, amém? Tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me enlaçam as minhas fraquezas. Eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me enlaçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem
lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
esse é o nosso Deus. Aleluia. Amados, eu sempre estou ali por detrás das câmeras, mas se eu não falar, eu não vou ter paz depois do meu coração. Deus, ele é imutável. Deus não muda. Se você está assistindo isso agora, é porque o Espírito Santo permitiu que essa live de alguma forma chegasse até você. Então eu quero dizer uma palavra do coração de Deus para você. Acalma-te. Tenha calma. As altas ondas do mar podem se levantar contra a tua vida, mas se acalma. É apenas uma prova. E a maneira que você vai ser aprovado vai depender de como você vai se comportar diante dessa situação. Como disse esse louvor, Deus é imutável. Ele não muda. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Creia, toma posse, porque é momento de recomeço na tua vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Olha como que Deus, ele faz, né? Como que é tremendo, né? O que o Vini falou foi exatamente isso que estava queimando no meu coração, sabe? Ele é o que ele era antes, ele é hoje, ele é imutável, ele não muda por circunstância nenhuma. Nós mudamos, mas ele não. Então deixa Deus cuidar da sua vida, sabe? Você que está aí assistindo, não se preocupe. Porque os reis vão, mas Deus é o mesmo. Continua do mesmo jeito. Então, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus trabalhar, né? E aí eu pergunto, como que a gente faz para ter recomeço na nossa vida, né? O que a gente precisa para recomeçar, né? E aí eu vou contar uma historinha que eu achei muito interessante sobre Neemias. Neemias, ele era um mordomo não é mordomo, né? É um copeiro do rei, né? Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. É isso aí mesmo. Difícil esse nome, né? Neemias era só um copeiro, gente. Só um copeiro. O copeiro naquela época, ele tinha o papel de provar o vinho para levar para o rei, para que se tivesse com veneno, quem morria? O coitadinho do copeiro. E o rei ficava lá, felizão, né? Então, Neemias, ele era esse cara. E aí, um dia o irmão de Neemias Hanani, veio e falou para Neemias o que estava acontecendo em Jerusalém, que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas, sabe? E que ele estava muito triste com isso, né? E Neemias ficou tão chateado, tão abatido com essa notícia, que o rei, ele viu no semblante de Neemias o que estava acontecendo. E ele perguntou para Neemias, por que você está tão triste? Me conta o que está acontecendo. E Neemias falou, sabe, rei, eu imagino, né, ele todo, poxa, estou conversando com o rei, né? E ele chegou e falou, sabe o que acontece, rei? Os muros de Jerusalém estão em ruínas e eu não aguento ver isso há mais de 1000 anos. Eu queria muito poder ajudar a reconstruir esse muro, né? E aí o rei vira para Neemias e fala, então vai e ajuda a reconstruir esse muro, né? Então vamos tirar uma base daí. O que Neemias teve para conversar com o rei? A primeira coisa que ele teve, primeiro ele acreditou nele e ele teve coragem. Então, para a gente ter um novo recomeço, para a gente conseguir recomeçar e conseguir um novo de Deus na nossa vida, a gente precisa ter coragem. Coragem de encarar os reis cara a cara, face to face. Coragem para a gente encarar os medos da gente. Coragem para sair da nossa zona de conforto. Coragem. A gente precisa se apoiar nisso. E a gente precisa acreditar. Neemias, naquela época, ele acreditou que ele conseguia reconstruir o muro. Na verdade, o Espírito Santo mostrou isso para ele. E falou para ele, deu forças a ele. Forças para ele
conversar com o rei, forças para ele reconstruir esse muro. E ele se encheu de coragem e foi. Então nós temos que adquirir isso para a nossa vida também. A gente precisa se munir de coragem e acreditar naquilo. A Bíblia diz, lá em Jeremias 1,5, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as missões. Então, querida, antes da gente nascer, Deus já tinha lá tocado na gente, colocado tesouros dentro da gente. Deus tinha planejado a nossa vida. Deus tinha colocado coragem em nós. Tinha colocado não, Ele colocou tudo isso dentro da gente, né? E por que a gente não tem essa coragem? Por que é mais fácil a gente ficar acomodado em vez de recomeçar, reconstruir, para a gente conseguir o novo de Deus na nossa vida, sabe? Quando o meu marido ficou doente e nós passamos 1 ano de doença e nós chegamos em casa depois desse 1 ano e eu olhei e eu falei assim, nós vamos precisar recomeçar. Nós recomeçamos a vida completamente. Eu tinha uma loja, eu vendi a loja. Ele tinha o serviço, ele vendeu o serviço. A gente tinha uma caminhonete do ano, ele vendeu a caminhonete. A gente acabou com o dinheiro que tinha reservado, tudo em prol da doença. Então nós chegamos e a gente teve que reconstruir, recomeçar. E nesse meio tempo eu tive uma crise existencial ali. E eu falei, quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo, que eu não tenho valor para nada, isso eu, comigo. Não tenho valor de nada, não sei fazer nada, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, meu Deus. E aí eu me deparei com esse versículo, que antes de eu nascer, Deus já tinha me formado e já tinha colocado em mim o que era para eu ser. Já tinha me dado uma missão, desde quando eu estava lá no ventre da minha mãe. Então a gente tem que olhar para o versículo, entender ele, colocar ele em prática e deixar Deus fazer o resto, sabe? Quando eu fiquei, e tudo isso não acontece no pó de pirlim-pim-pim. Hoje o pozinho caiu em mim, eu decidi que eu vou recomeçar e eu vou recomeçar. Não, as coisas são devagar, são lentas, passinho por passinho, devagarinho, entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, sempre pedindo orientação para Deus de como fazer, aonde fazer, de que jeito fazer. Mas quando eu tive a crise existencial, que eu falei para Deus, quem sou eu? Mas essa que eu sou hoje, eu não quero mais ser, eu quero ser aquela que o Senhor quer que eu seja, Deus começou a agir na minha vida. E muitas coisas começaram a mudar, muitas coisas, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é que a gente precisa ter coragem para se levantar, né? De repente, o seu desafio, o seu rei, o seu monstro, o seu medo é o seu marido que está em casa, que de repente não te apoia, que de repente não está com você nas decisões, que de repente não conhece a Cristo, seus filhos, às vezes, que tem problema, né? Tem N coisas que são desconfortáveis pra gente, mas a gente tem que crer nesse versículo. A gente tem que ver que aquilo que a Bíblia diz para nós, que Deus ele está disposto a fazer o que, quando a gente se dispõe, Ele faz. Ele está disposto para fazer o sobrenatural na nossa vida. Então, a partir do momento que eu falei para Deus, olha, hoje eu tenho problema comigo, eu não sei quem eu sou, mas eu quero me achar. Eu quero entender o que está acontecendo e eu sei que eu tenho uma missão, que o Senhor me deu uma missão. O Senhor não me jogou no mundo e falou, vai lá. Não. Deus ele me colocou no mundo com um monte de riqueza dentro de mim, sabe? Só que eu não tinha entendido isso ainda, né? E a partir do momento que eu me dispus a entender o pensamento dele em relação à minha vida, eu comecei a entender que eu tinha muitos valores, muitos valores. Por exemplo, o que um leão, por exemplo, ele vai fazer dentro de um rio? Nada.
ali dentro do rio, ele não vale nada. O que um peixinho faz na savana? Nada. Por quê? Porque não é aquilo que Deus quer dele, não é aquela pérola que Deus colocou. Então, o leão dentro da savana, ele vai ser o cara. Ele vai ser o melhor ali dentro. Por quê? Porque a especialidade que Deus deu para ele é lá. Mesma coisa do peixinho. E a mesma coisa comigo e com você. Alguma coisa aí dentro tem de bom. Aí dentro tem. Porque Deus deu várias coisas para cada um. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo. Muitas vezes eu olhava para as pessoas e pensava assim, poxa, fulano é tão bom. Por exemplo, o louvor, por exemplo. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, poxa, por que a fulana consegue tanto, né? E eu não consigo. Então aí eu tenho duas atitudes. Ou eu vou lutar para conseguir, porque se Deus me colocou naquele lugar, eu tenho condições de ir. Eu tenho condições de fazer, mas eu não faço porque é mais gostoso eu ficar na minha zona de conforto, olhar pro meu coleguinha da frente e falar assim, bom, deixa ele vai, ele consegue, nananana. Mas não é isso que Deus quer pra gente. Então, quer dizer, Deus, ele coloca várias coisas boas na gente, mas a gente não quer recomeçar. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente acha mais fácil olhar no coleguinha da frente e deixar ele ir, ele fazer e acontecer. Sendo que não é isso, né? Então eu entendi que não é porque eles são melhores. Não, ele se dispôs a fazer, né? Então quando a gente se dispõe, Deus faz. De uma forma ou de outra, Deus faz. Então a primeira coisa, a gente precisa acreditar e a gente precisa ter coragem, né? Neemias, ele acreditou em realizar o sonho de reconstruir o muro de Israel, né? E nesse meio tempo, ele falou ele acreditou nele, que ele conseguiria fazer. Então, a gente tem que acreditar na gente. Não, eu quero isso, eu consigo fazer. Deus me pediu para fazer, eu vou fazer, de uma forma ou de outra. Ele está lá nos capacitando, né? E aí, quando Neemias conversou com o rei, voltando para a história de Neemias, e Neemias pediu para o rei e tal, né? Neemias falou assim para o rei, olha, só que eu preciso de um papel avisando para os reis lá que ele ia passar, e se tivesse uma barreira lá, ele estava com autorização do rei Artaxerxes para chegar no destino dele. Então, ele foi munido desse papel, né, que na época eles faziam lá, e ele levou também madeira para reconstruir. Quer dizer, Neemias, ele se organizou nesse sentido. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar levar o papel para que não haja barreira para mim passar para lá, né? E eu preciso levar madeira, porque como é que eu vou construir um muro sem madeira? Então, ele fez isso. Ele se organizou, ele passou por um processo. E nós, na nossa vida, nós também temos processo. A gente também tem que aprender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Mas com muita oração, com muita busca na palavra, sabe? Quando nós chegamos e eu falei que eu queria recomeçar para o meu marido, e falei para Deus, falei, olha, eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença, sabe? A primeira coisa que eu fiz, e que eu não vou negar, e é verdade, foi vir na escola dominical. Porque eu não vinha, porque eu tinha sono. Olha, é uma vergonha, mas é verdade, né? Sabe por que eu vinha? Porque eu entendi que eu precisava aprender da Bíblia, eu precisava aprender de Deus. Então, se eu quero recomeçar, eu tenho que me firmar. E como é que eu faço para me firmar? Eu tenho que ir lá e aprender sobre aquilo. Então, eu fui buscar. Eu fui para a escola dominical, eu fui para as aulas de quarta-feira à noite, eu fui atrás de escola de missões, eu me mexi. Aí começou, aí foi o meu recomeço. Porque eu me dispus, Deus foi lá, foi abrindo o caminho e eu fui fazendo. Mas eu nunca deixei de procurar e entender o que era que Deus queria de mim. Então a gente precisa se mexer, sabe? A gente precisa olhar para qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? O meu foco, quando
eu pedi para Deus que Deus me desse um posicionamento para que eu conseguisse entender quem era eu, a primeira palavra que vinha no meu coração de Deus era assim: calma, calma. Ele só falava isso. Você já viu o brasileiro ter calma? Humano ter calma? Mas eu tinha calma. E eu estava ali. E uma das coisas que me doía muito é quando o Dilson foi trabalhar, depois de 4 meses que chegou do hospital, ele ainda muito ruim, muito magro, muito acabadinho, ele foi trabalhar. E eu ficava em casa. E isso me doía. E quantas vezes eu não chorei na presença do Senhor. E eu falava assim: eu não aceito essa vida para mim. Eu não quero essa vida. Eu quero fazer diferente. E aí Deus vinha e falava: calma, calma, né? E até a calma de Deus era gostoso ouvir, sabe? E aí a gente começou devagarinho a recomeçar, sabe? A nossa vida ser reerguida. E aí eu falava assim para Deus, mas gente, falava assim: Deus, o que eu posso fazer de bom, né? Uma das coisas que eu faço bem é falar. Eu gosto de falar, eu gosto de gente, né? Aí eu comecei a pensar assim: poxa, se eu gosto de tudo isso, por que não usar isso a favor de Deus, sabe? Quando meu marido internou, quando ele ficou doente, eu nunca tive um desamparo de Deus, nunca. Deus cuidou de mim até nos detalhes, foi sensacional demais. Enquanto eu falo que quando a gente foi morar para São Paulo, que ele ficou uns tempos no hospital lá, no HC, eu tive um intensivão com Deus lá. E até hoje eu falo para Deus: eu quero continuar tendo a mesma sensação que eu tinha lá. Eu quero continuar a sentir e ter o Senhor do mesmo jeito que eu tinha lá naquele apartamento, sabe? E eu não posso. Quando nós chegamos em Pederneiras, eu falava assim para Deus: o que eu posso fazer para alegrar o teu coração? Porque o Senhor foi tão bondoso comigo, foi tão maravilhoso, que eu não tenho o mínimo que eu posso fazer é me entregar para o Senhor, dar a minha vida para o Senhor. Porque é isso que o Senhor fez por mim, sabe? Então, eu tive coragem de sair da minha zona de conforto, de levantar do meu sofá e falar para Deus assim: olha, eu quero fazer alguma coisa para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas te vejam, sabe? Porque a gente não consegue nada, como o louvor disse. O Senhor é impetuoso, o Senhor é forte, o Senhor, a gente não consegue as coisas, a gente não consegue ter recomeço se a gente não tiver a direção do Senhor na nossa vida, sabe? E um dia eu estava sentada e tocou o telefone, fui atender e eu não sei como é que foi, mas surgiu uma faculdade na minha vida. Olha, eu nunca gostei de estudar, nunca gostei, nunca quis psicologia na minha vida, porque eu queria administração de empresa, não sei porquê, porque eu não gosto de matemática, mas simples assim, né? E a psicologia surgiu do nada na minha vida, e naquele momento eu entendi que era Deus falando comigo. E eu disse assim para ele, falei: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor abra as portas para mim, para que eu consiga entrar, porque eu não tenho condições, nem financeira, nem física, nem psicológica. Não tenho. Por quê? Vou explicar. Financeira porque eu estava recomeçando a minha vida. Eu não tinha mais emprego, nem eu e nem meu marido. Física porque eu não tenho, entendeu? Né? E psicológica, a minha casa, ela é super povoada. E a gente tem uma netinha de 1 aninho. Então, assim, as circunstâncias ao redor da minha vida não permitiriam que eu fosse fazer faculdade. De verdade mesmo. Mas eu entendi o chamado de Deus. Primeiro, porque eu pedi para sair da zona de conforto. Porque eu pedi para Ele me encaminhar naquilo que fosse certo. Entendeu? E Deus veio e fez. Quando eu fui fazer a minha matrícula, eu falei para Deus assim: se for para eu fazer a minha matrícula, para eu me apartar de Ti, eu não quero fazer. Se for para eu ficar longe do Senhor, que a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente vai, né?
E eu falei, olha, se for para eu fazer alguma coisa que me leve longe do Senhor, eu não quero fazer. Não quero fazer. Porque eu não quero fazer nada que entristeça o seu coração ou que me deixe longe do seu coração. Porque eu gostei dessa pegada que Deus me guia para o caminho certo. Sabe por quê? Porque quando Deus, a gente sabe que é de Deus, né? A gente sabe que Deus está guiando ali, a gente deixa a ansiedade de lado, a gente deixa o medo de lado, a gente enfrenta porque a gente sabe que Deus está com a gente. Isso é muito legal, porque a gente sabe que vai dar certo. A gente sabe que vai dar certo, porque é Deus que está indo, é Deus que falou, é Deus que pediu, Deus que ordenou. Então vai dar certo. E eu fui, fiz a minha matrícula, deu certo, tô lá, tá indo tudo bem, graças a Deus, né? Mas isso é enfrentar os nossos medos. Eu tinha medo, eu falava assim, gente, faz 20 anos que eu não estudo, meu Deus, será que eu vou conseguir? Se Deus falou que você vai, você vai. É isso que importa pra gente. Voltando para a história de Neemias, quando Neemias foi para reconstruir os muros de Jerusalém, ele encontrou uns guardas no meio do caminho e esses guardas queriam matar ele. Não queriam que ele construísse o muro. E aí Neemias olhou para os ajudantes dele lá e falou assim, olha, eu vou dar para vocês espada e lanças. E vocês vão ficar postos dia e noite. E não tenham medo, porque o Senhor está conosco. Então, para nós é a mesma coisa. Eu não preciso ter medo. Quando nós entramos em quarentena, a primeira palavra que eu ouvi foi assim, desiste da sua faculdade, você não vai conseguir. Ó, faz muito tempo que você não estuda, você não vai se compenetrar nas aulas online, você não vai aprender nada, melhor desistir já. E aí eu falei assim, eu não respondi. Eu não vou responder porque o meu temperamento está sendo controlado pelo Espírito, né? Então eu tô assim, zen. Mas eu olhei para dentro de mim e falei assim, eu vou conseguir, em nome de Jesus, porque Deus me mandou, Deus me encaminhou para essa faculdade. Então eu vou conseguir. E graças a Deus eu tô conseguindo. E eu sei que eu vou conseguir. Entende? Por quê? Porque Deus mandou. E é a mesma coisa, então quer dizer, Neemias lá, ele ficou acordado de dia e de noite, vigiando as coisas ao redor. Então nós também temos que vigiar. A gente não pode deixar que nenhuma palavra contrária destrua os nossos sonhos, os nossos recomeços. A partir do momento que a gente levanta de manhã, é um recomeço. É uma nova oportunidade de a gente fazer diferente a vida da gente, o dia da gente. Por exemplo, o coronavírus, ele tá aí para todo mundo, a gente sabe que ele existe, a gente sabe o que tem que fazer, usar máscara, passar álcool gel e tal, a gente sabe tudo isso. Só que a gente sabe que maior do que o coronavírus é o nosso Deus, a gente sabe disso. Ele tem o poder para tirar e colocar vida em mim. Então, se eu morrer de coronavírus, é porque Deus permitiu e Deus me levou. E eu estarei na glória, graças a Deus. Isso é sensacional. Eu lembro um dia que minha menina falou assim pra mim, meu marido tava lá, morre, não morre, morre, não morre. E aí ela falou assim, mãe, como você está em tudo isso? E eu falei pra ela assim, falei, sabe, se o pai morrer, ele estará na glória. Então eu não vou me preocupar com isso. Porque a Bíblia diz que quem morre e tá com Deus não morre, né? Porque tem a segunda casa. Tá morando com Deus. É vida de novo. Entende? Então, eu optei nesse coronavírus, e eu acho que eu até sou bastante criticada por isso, mas eu não ligo. Eu optei a ver o coronavírus de uma forma diferente. Eu sei que ele tá aí, eu sei que eu preciso me prevenir, mas eu não vou ficar extremamente com medo, extremamente levando tudo ao extremo, achando que nós vamos tudo morrer. Eu não vou levar. Eu prefiro enxergar as pessoas que foram curadas do que as que foram mortas. Eu prefiro. Esses dias eu falei pra menina, eu prefiro olhar pra quem tá vivo, né? Muitas pessoas mais vivem do que morrem. Então, a vida da gente é questão de opinião, é questão de você ter um norte, sabe? De ter um alvo, entende? E você não se constranger e nem levar pro coração aquelas palavras que vêm contrárias sobre a vida da gente, que a gente sabe que não vem de Deus.
Então, quando alguém vem e fala para você assim, você não consegue, você não pode, não dá, sai dessa, olha para Deus. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, que não existe melhor amigo do que o meu Deus. Não existe, sabe? Toda vez que eu tô angustiada, que eu tô nervosa, que eu tô com problema, que eu não sei quem sou, que vem uma palavra contrária sobre mim, eu vou procurar Deus primeiro, sabe? Deus, será que eu tranco a faculdade ou não? Será que eu escuto aquela palavra que de repente o meu marido falou pra mim, que eu sei que não é aquilo que a palavra de Deus diz pra mim? Então a gente não pode ter medo e nem lutar com medo. Não pode, sabe? Como a gente faz isso? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. Só assim que a gente vai se fortificar e ter opinião para recomeçar, certo? Então, voltando lá para a história de Neemias, fazia mais de 1000 anos que o muro estava rompido em ruínas, né? E Neemias, ele construiu o muro em 52 dias. Então, tudo que a gente tira daí, né? Que as circunstâncias dizem para nós que não, quando Deus vem e fala que sim, faça, aposte, vá certeiro, porque vai dar certo, sabe? Essa é a palavra de Deus para nós. Esse é o recomeço que a gente tem que ter. Se você tem, de repente, um marido estranho dentro da sua casa, que te fala palavras, que destroem o seu coração, que destrói aquilo que Deus diz que você é, não aceite. Não aceite. Converse direto com Deus, tenha uma amizade com Ele como de melhor amigo, de pai para filho, que é isso que Ele é para nós, é o nosso Pai. E só Ele sabe aquilo que é melhor, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é legal. Então converse com Ele, busque, sabe? Busque na palavra, comece a entender quem você é para Deus e quais são as suas qualidades, o que você tem de melhor dentro de você. Né? Eu me lembro que quando eu fazia aula de música, eu cuidava da toda a parte externa do professor, né? E quando a gente cantava fora, eu cuidava de todos os detalhes, do camarim, do palco, da decoração, propaganda, tudo. E esse foi um dos detalhes que Deus falou no meu coração. Se você fazia isso para as pessoas que estão no mundo, por que não fazer para mim? Então é isso que eu falo. Todo mundo tem, nós todos temos qualidades, né? E quando a gente se dispõe, Deus abre os nossos olhos e a gente consegue, né? E passando por essas etapas. E nessas etapas do caminhar com Cristo, de abrir os nossos olhos, de a gente enxergar que nós temos sim qualidades, cada um do seu jeitinho, cada qual, né? Nesse processo todo, Deus ele vai nos fortalecendo. Deus ele vai mostrando como ele é impetuoso mesmo, como ele é forte, como a gente não precisa ter medo, como a gente... Sabe? Isso é muito bom, né? É esse processo, o processo ele deixa a gente cada vez mais firmado. Então a gente precisa passar pelo processo. A gente não pode desistir na primeira queda, no primeiro tombo, na primeira porta fechada, na primeira palavra estranha que vem sobre a gente, porque isso vem muito, principalmente das pessoas de dentro de casa mesmo, muitas vezes vem, né? Mas não leve para o coração aquilo que Deus não colocou dentro de você. Não leve. Se achegue a Deus, converse com Deus, para que Deus fale realmente quem você é, quais as suas qualidades, para poder recomeçar de novo, né? E aí Neemias, depois que ele construiu o muro, né? Ele continuou, ele fez o muro em 52 dias, e ele continuou com o seu caráter em Cristo. Ali ele pregava, ali ele falava.
Então, uma das coisas que a gente precisa saber é que depois que a gente passa pelos processos e a gente se firma com Deus, entende, consegue escutar a voz dele, consegue ser aquilo que ele quer que a gente seja, a gente tem que permanecer naquilo, sabe? A gente tem que continuar com o nosso caráter, com aquilo que Deus colocou dentro da gente lá no ventre da mãe da gente, cumprindo com o nosso propósito com o caráter de Cristo. Por exemplo, eu tenho tanto um objetivo de conseguir tal coisa. Então, depois que eu conseguir esse bem, eu não vou mais para a igreja, eu não procuro mais a Deus, eu não levo mais a palavra. Aqui em Jeremias, ele fala, te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, o que a gente pode ser hoje, nesse tempo de pandemia? Profeta das nações. Falar para quem precisa, ajudar as pessoas no online, naquilo, dando uma palavra de conforto ao coração. Então, porque eu consegui o que eu quero, então eu não vou fazer mais nada? Eu vou ficar ali parado, vou distorcer o meu caráter por conta disso? Não é assim que funciona. A gente tem que começar com Cristo e terminar com Cristo até a glória. É isso que tem que acontecer. Sabe quando a gente compra uma bicicleta e anda de bike? A bike, ela tem várias marchas, né? Vamos colocar aí uma bicicleta de 10 marchas. Geralmente, nós temos as 10 marchas dentro da gente. Deus colocou tudo isso dentro de nós. Mas a gente nunca usa. Que nem na bicicleta, a gente nunca usa as 10, só usa as 2, não é verdade? Mas a gente tem mais lá pra frente pra usar, a gente pode usar. Então, quer dizer, dentro de mim, Deus colocou o que é de mais precioso. E eu posso usar tudo isso que Ele me deu. Quais são as armas que Ele deu pra mim guerrear, né? Eu gosto de cantar, eu gosto de falar, eu gosto de pregar. Ou eu não gosto de nada disso, mas eu gosto de ficar atrás dos bastidores ali, ajudando. E aí? Se Deus fez isso, agarre e faz. E continue firme nos propósitos de Deus. E use todas as marchas da sua vida. Todas. Tudo aquilo sempre tem. Uma coisinha escondidinha aí. Sempre tem. Então a gente tem que aprender, né? E a gente tem que perseverar, né? Então pra gente ter um novo recomeço, a gente tem que entender que, né? Nessa tarde eu queria deixar para vocês, para recomeçar, para ter um novo de Deus na nossa vida, a gente precisa ter coragem, certo? A gente precisa acreditar naquilo que a Bíblia fala de nós, coragem para enfrentar os nossos medos. Pensa que não dá medo de estar aqui? A gente tem medo, nossa perna treme, a gente tem dor de barriga, é normal, entende? E aí a gente vem assim, super com medo. Aí a gente conversa com alguém que já tá acostumado. E a pessoa tem medo também. E aí a gente fala assim, poxa, então eu tô certa na pegada. Porque se tá todo mundo com medo. Mas qual é a nossa diferença? Que a gente aceita os nossos medos, a gente enfrenta. Então esse é o recomeçar. Você acreditar naquilo que Deus tem pra você desde o ventre da sua mãe, né? Você não se deparar com os medos, sim, mas não dar atenção para eles, ser persistente, né? Aguentar os estágios que a gente tem que passar, isso tudo faz parte do recomeço, e sempre estar ligado com Cristo, sempre, mesmo depois que você conseguir, né? Que você passar por todos os estágios, você conseguir reconstruir o teu muro, né? Conseguir lutar contra os seus medos, não desabroche, né? Não deixa voz contrária nenhuma acabar com aquilo que Deus falou que você é, e deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Ele te guiar, deixa Ele abrir novas portas, deixa Ele abrir o seu coração para que você entenda quem você é e o que você veio fazer nessa terra, porque a gente tem propósito, todos nós temos. Todos nós, né? Em Isaías 43, 18, 19, fala assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebes ainda? Porém,
um caminho no deserto e os rios nos ermos. Quer dizer, quando a gente se propõe a fazer diferente, a fazer a diferença, a deixar um legado no mundo, a entender as posições de Deus na nossa vida, sabe? Abrir os olhos e deixar Deus cuidar e direcionar a gente, né? Ele faz, como ele diz aqui, porém um caminho no deserto, né? Então ele abre os caminhos para nós, ele abre o deserto para nós, né? E a gente deixando ele fazer isso, a gente consegue passar do outro lado, né? De uma forma sadia, gostosa, sem preocupação, sem medo, porque a gente sabe que Deus está com a gente. Então é isso que eu queria deixar nessa tarde, que você entendesse, sabe? Tivesse disposto, se disponha. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa. O que importa é o que Deus quer da sua vida. Não importa o que os outros falem, se vai falar que você não consegue, que você de repente, entendeu? Mas se importe com aquilo que Deus quer de você, aquilo que Deus colocou no seu caminho, o seu propósito de vida. Recomece. Todos os dias a gente pode recomeçar. Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, tempo diferente, é um tempo de recomeço. De você colocar em prática aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Deus deixou para você, né? E ele se alegra com isso, porque ele tem muito mais para dar para nós do que a gente possa imaginar. A gente se dispor, sair da nossa zona de conforto e acreditar em Deus, buscar a Deus, estar com Ele em tudo, mesmo nas piores circunstâncias. Agora eu queria chamar a Lilian de novo para cantar essa última música, último louvor. E deixa Deus falar com você nesse último louvor, sabe? Abre o seu coração para que Deus faça a obra, para que você realmente se sinta tocado para um recomeço de vida, sabe? Para que você consiga sentir essa voz forte de Deus, esse rugir desse leão, sabe? Que Deus realmente, você esteja com Ele ali, passando pelo deserto de mãos dadas com Ele. E com o foco e objetivo nele, porque ele é forte, ele é impetuoso, ele não muda, ele é o que ele era e o que ele é hoje. Ele é sensacional demais, ele não muda, sabe? E quando eu digo assim, é impossível não se apaixonar por Jesus todos os dias, isso é do mais fundo do meu coração. Porque quando a gente se dispõe, ele faz. Então a gente muitas vezes não vê o que ele faz porque a gente não está disposto. Então deixa Deus falar com você nesse louvor, sabe? Sinta a voz dele como um trovão mesmo, cutucando o seu coração, para que você levante e seja diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Tá difícil manter o caminho, tem andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Ai, emoções descalçam os seus pés.
grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és. Pode vir qualquer circunstância, ele é poderoso. Glorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Que nessa tarde você creia no nome de Jesus, porque ele é poderoso, ele é imutável, ele é maravilhoso, ele é forte como um trovão. É assim que ele está junto com a gente. Não se perca na caminhada, não desista, levante, recomece. Todos os dias é dia de recomeço e deixa Deus agir na sua vida como ele sempre é, forte, poderoso, imutável. Que você grave esse louvor no seu coração para que a partir de hoje a sua vida seja diferente em nome de Jesus. Amém?